Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuaremos agora a estudar o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Dentro desse capítulo 28, ainda estamos estudando as preces por aquele mesmo que ora. E hoje nós vamos nos concentrar, vamos estudar a prece que a gente pode fazer diante das aflições da vida. Depois de termos, na semana anterior, no estudo anterior, estudado a prece para pedir conselho, hoje a gente estuda a prece para as aflições que nós vamos enfrentar durante a vida terrena. Então vamos lá, né? A gente está aprendendo a fazer uso dos bons conselhos do plano espiritual, das boas influências, durante todas as circunstâncias da vida, pelo menos diante das circunstâncias em que a gente mais precisa dessa ajuda. Então vamos lá. Nas aflições da vida, item composto por 3 parágrafos, um item bem curtinho para a gente estudar. Vamos começar aqui no prefácio, que vai nos preparar para o entendimento da situação, né, das aflições, e para a prece que a gente pode fazer. Então, esse prefácio começa com uma explicação. Ele começa dizendo que a gente pode pedir favores a Deus, mas não qualquer tipo de favor. Olha aqui, ó. Favores terrenos. Interessante que o prefácio comece por abordar favores terrenos. Nós podemos pedir favores terrenos a Deus e Ele pode conceder para a gente esses favores. Olha o que a gente está aprendendo aqui. A gente já teve esse princípio estudado no capítulo anterior, no capítulo 27. Mas volto à temática, né? É interessante que o prefácio comece por falar a respeito de favores terrenos. Por que ele começa assim? Porque os favores espirituais, a gente já está aprendendo que Deus nos dá. Quando a gente pede mais coragem, paciência, resignação, inclusive a gente foi orientado a isso no capítulo 27, não é? Deus sempre nos dá mais coragem, mais paciência, mais resignação quando a gente pede. Sempre. Deus não nega para a gente favores espirituais. A própria prece nos leva a uma maior serenidade. Então, Deus sempre nos dá algo para o espírito. Esse é o primeiro motivo pelo qual esse prefácio começa pelos favores terrenos. O outro motivo é o seguinte: é que na maioria das vezes é isso que a gente pede diante das aflições. Nas aflições da vida terrena, quando a gente enfrenta dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, nos relacionamentos, diversos tipos, né? Que seja qual for a dificuldade que a gente enfrenta, normalmente a gente pede a Deus favores terrenos. E o prefácio começa também por esse motivo a abordar essa circunstância. Então, a gente pode pedir, sim, e Deus nos dará, apenas em uma circunstância, quando isso for útil e sério. Então, a gente pode pedir um favor terreno? Sim. Isso vai ter uma finalidade útil e séria? Se tiver, Deus nos concede. Então, o prefácio já começa a nos ensinar a avaliação do que nós estamos pedindo para Deus. Senhor, eu tenho aqui uma dificuldade financeira. Me ajuda a ter meios para pôr mais dinheiro na minha conta. Para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Vai ter uma finalidade útil e séria do ponto de vista que a gente vai ver daqui a pouco, né? Vamos lá. Ó. Continua o texto, né? Por quê que eu disse, né? Depende do ponto de vista. Porque a utilidade das coisas a gente aqui na Terra sempre julga do nosso ponto de vista. Porque é importante para mim agora pôr mais dinheiro na minha conta, por diversas razões. E cada um de nós sabe quais são, né? Mas olha só como segue o texto. Eu estou avaliando isso do meu ponto de vista. E do ponto de vista do presente, porque eu quero agora.
porque eu sou imediatista, né? Eu preciso disso agora. E diz o prefácio que a gente nem sempre vê o lado mal daquilo que a gente deseja. Ô, Totti, como assim? Eu posso estar lá com um problemão financeiro na minha conta, e como que pode ter um lado mal eu resolver esse problema? Deus me dá um meio rápido de eu colocar esse dinheiro na minha conta. É para analisar uma situação prática do nosso dia a dia, né? Bom, eu posso imaginar aqui uma circunstância. Porque aquela dificuldade pode ter surgido, aquela falta de dinheiro pode ter surgido, por exemplo, por imprevidência. A gente pode estar vivendo essa dificuldade porque a gente gastou demais. E ela é uma consequência de nossas atitudes. Então veja só, vamos imaginar o seguinte: Deus, como Pai misericordioso, não vai fazer com que surja um dinheiro na nossa conta para a gente gastar tudo outra vez, né? Imaginemos, até porque muitas vezes a gente trata Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? Vou fazer um desejo para ele, ele vai. Não é assim, amigos? Ele vai aqui contemplar o meu desejo, vai colocar o dinheiro na conta. Primeira coisa, não é assim que as coisas acontecem, né? Mas digamos que Deus permita para a gente uma circunstância assim em que de repente uma pessoa me deu um bilhete de loteria na rua, eu ganhei e cobri minha conta. O que que vai acontecer naturalmente na vida de uma pessoa que é imprevidente? Ela vai gastar tudo outra vez e vai ficar devendo de novo. E detalhe, né? Não importa a quantia. Se a quantia é enorme, a pessoa que é imprevidente consegue gastar tudo e ficar devendo outra vez. Porque ela é imprevidente. Ela não administra. Então, aquele momento de dificuldade é um momento educativo, né? Olha aqui o lado mal de se cobrir aquela conta bancária, de se conseguir aquele dinheiro imediatamente. Está precisando de educação, o espírito. Ele precisa aprender a ter meios, não é? De conquistar e de gastar um pouco menos. Ele está precisando corrigir a sua conduta. E isso acontece com todas as dificuldades da vida. A gente pode imaginar até mesmo quadros de saúde. Às vezes a pessoa perdeu a saúde porque ela foi imprevidente com a sua saúde. Olha só, ela não soube administrar a saúde do corpo físico. Se não foi nessa vida, foi em vidas passadas, como nos ensina o Evangelho, né? Então, às vezes, ela passa por aquela dificuldade justamente para que ela invista nessa sua situação de precisar cuidar melhor da sua saúde. São só alguns exemplos, né? A gente precisa expandir esse nosso olhar para o campo espiritual, para a gente saber a médio e longo prazo o que é que a situação quer nos ensinar. Por que eu estou vivendo essa situação? O que eu preciso aprender com ela? E então a gente vai recebendo a ajuda de Deus, né? Então, ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente do ponto de vista de Deus. Deus vê muito melhor do que nós e só quer o nosso bem. Então, ele pode recusar o nosso pedido, exatamente como um pai nega ao filho aquilo que seja prejudicial ao seu filho. Imagina, né? Um filho imprevidente pedindo ao pai: pai, cobre minha conta bancária. O pai vai dizer a ele: não, não, mas pai, você tem muito dinheiro? Tenho. Mas não adianta eu te dar o dinheiro porque você vai gastar tudo outra vez, eu vou ter que cobrir sua conta de novo e você não vai ter condições de viver sua vida sem mim. Olha só, né? É uma questão de liberdade, de progresso para aquela pessoa, para aquele filho, no nosso caso, para nós enquanto espíritos, né? Bom, conduta diante disso tudo. Se Deus não der o que a gente pediu, a gente pode pedir. Mas se Deus não deu, a gente não deve desanimar. Então, combater em nós o desânimo quando nós vamos fazer essa prece, a gente deve estar consciente de que a gente pode conquistar ou não aquilo, que Deus pode nos dar ou não aquilo que a gente está pedindo, e no caso dele não dar, não desanimar. Olha aqui, ó. Qual é o pensamento que nos permite não desanimar, né? Ou que nos fortalece para não desanimarmos? Pensar que quando Deus não deu, é porque essa privação é imposta como prova ou como expiação. Depende, né? Como prova,
Só para a gente abordar rapidamente esse tema, né? Para as pessoas que talvez tenham chegado agora, a gente tratou desse tema de provas e expiações durante todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas uma prova é um teste. É um teste. Como que eu sei se a minha dificuldade aqui na Terra é uma prova ou uma expiação? A prova é um teste. Teste que eu estou passando e normalmente a gente não reclama muito do teste. A gente tem ele ali como algo incômodo, né? A gente sabe como é fazer uma prova numa universidade, numa escola, né? Processo meio desagradável, né? Causa preocupação, incômodo, causa. Mas é um teste, a gente encara aquilo como algo que a gente vai fazer para tentar superar. Já a expiação, ela é mais incômoda. A gente reclama muito normalmente da expiação. Ela é consequência de atitudes equivocadas. Como, por exemplo, a imprevidência que eu citava agora, né? É uma expiação, né? A pessoa está se vendo naquela situação. E sem muitos recursos para dela sair naquele instante. E daí é que a gente lembra de Deus, né? Quando está naquela dificuldade que a gente vê que está naquele labirinto, não sabe como sair, a gente lembra de Deus. A maior parte do tempo é uma expiação. Na prova a gente encontra um pouco de recurso em nós mesmos, né, para poder trabalhar. Essa diferença, né? Então, não desanimar, pensar que isso é uma prova ou uma expiação e que de qualquer forma, seja prova ou expiação, a gente está no caminho para a gente se outra vez se readequar às leis divinas. Então já é um consolo, né? E que a nossa recompensa será proporcionada à nossa resignação. E aqui gosto sempre de trabalhar um pouquinho também a palavra resignação, porque resignação não é simplesmente aceitar e deixar acontecer. Isso não é resignação. Isso é uma atitude de desânimo, né? Não é uma pessoa resignada. Pessoa resignada é aquela que tem uma boa conduta diante da situação. Por exemplo, começar a analisar por que ela está acontecendo. Qual é o seu fim útil? Qual é o fim útil e sério do ponto de vista espiritual e educativo para aquela situação? Por que ela está na minha vida? Para que ela serve? O que eu devo conquistar com ela? A gente conquista coisas boas diante das dificuldades. Muitas coisas boas. Experiência, fortalecimento intelecto moral, capacidade de superação. A gente conquista tudo isso. Progresso, enfim, né? Diante das dificuldades, se a gente tiver sabedoria de agir. Então, boa conduta e ação naquilo que está ali dentro das nossas possibilidades para a resolução do problema. Isso é resignação. É uma atitude proativa diante do que está acontecendo. Bom, então, né, não desanimar se não vier aquilo que a gente pediu. Muitas vezes, amigos, a gente pede a Deus o fim imediato da prova, da expiação, do desconforto, da aflição, da dor, né? Pode não acontecer imediatamente o término daquela situação, mas na prece, no mínimo, pelo menos, a gente vai se fortalecer, ok? Muito bom. Vamos para a prece agora, depois do prefácio, né, que deu para a gente esse olhar geral sobre a situação das aflições da vida. A gente pode ir para a prece agora. Dirigida a Deus, Deus onipotente. Olha a palavra que Kardec usa, né? Onipotente. Todo poder é de Deus. Ele pode tudo. Deus onisciente, ele vê as nossas misérias. Conscientização do que é Deus e de com o que nós estamos conversando. O poder supremo, a onisciência, sabe todas as coisas. Senhor, digna-te de escutar. Benevolente a súplica, é uma prece em súplica, que nesse momento te dirijo. Suplicar é uma atitude de humildade. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Humildade e pedido de perdão se eu não tenho razão naquilo que eu estou pedindo. Porque eu tenho consciência de que meu ponto de vista é limitado às coisas e circunstâncias imediatas da matéria. Importantíssimo saber disso. Se for justo e conveniente, segundo as tuas vistas, né, segundo aquilo que o Senhor vê como o bem, que os bons espíritos executores das tuas vontades, que devem ser soberanas, né? Devem ser soberanas as vontades de Deus, venham em meu auxílio para que ele seja feito.
Olha que o nível de conscientização dessa prece, né? Evocando ali todos os conceitos que a gente já, tudo aquilo que a gente já aprendeu durante o prefácio. Parágrafo final. Como quer que seja, Senhor, se o Senhor me der ou não, né? Faça-se a tua vontade. Que a gente reconhece que é melhor do que a nossa. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar, sem revolta, sem desânimo. Então, prece em súplica humilde, pedindo perdão pela nossa limitação, pela nossa falta de visão, reconhecimento de nossa imperfeição e, ao mesmo tempo, da perfeição de Deus e nos colocando em atitude resignada. Estou procurando um recurso de auxílio que é a prece. Se não acontecer exatamente o que eu quero, não tem problema. Vamos adiante, fortalecidos, encorajados. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte e que nem minha fé nem minha resignação sofram qualquer abalo. Então, se eu estiver ali, né, parado pela fé e pela resignação, eu sigo em frente diante da aflição, combatendo em mim revolta, desânimo, insegurança, tudo que pode surgir, né? E no final, então, a gente formula o pedido que a gente quer diante da aflição da vida. Bom, que aula, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo acabou de nos dar a respeito de nossas dores, de nossas aflições e do respaldo que a gente tem diante delas, que é extremamente importante nos sentirmos amparados pelo Pai Celestial, sustentados pelo seu supremo poder, sob os olhos da sua justiça infalível. Estarmos ali respaldados pela presença do nosso anjo guardião, fortalecidos em nossa fé, em nossa resignação, em nossa humildade, para que assim a gente expanda os nossos horizontes, não é? Colocando objetivos mais nobres, mais úteis, mais sérios para a nossa existência e nos tornando pessoas que, de fato, aprendem com as dificuldades da vida. Aí a vida vai ser muito melhor para todos nós. Meus queridos amigos, muito obrigado mais uma vez pela companhia no canal. Espero que as preces estejam sendo úteis e que a gente possa se colocar no exercício diário de procurar por essas preces, porque elas são um instrumento valiosíssimo para todos nós, para a gente poder viver uma vida aqui na Terra um tanto mais feliz, um tanto mais sábia, né? Que a gente possa cumprir assim com nossos objetivos terrenos e espirituais. Muito obrigado, queridos. Um abraço a todos. Nos vemos em breve na continuidade do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Até logo mais.